Boa noite, vencedores. Paz seja com você. Deus te abençoe onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração, onde você esteja. Feche seus olhos e vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Fala comigo, Senhor, estou ouvindo. No teu falar eu encontro direção. Eu vim aqui buscar o teu poder. Sou simples servo. Sou simples servo, sempre pronto a obedecer. Por não te ouvir, já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos do meu próprio coração. Arrependido vim aqui pedir ajuda. Me escuta e responde essa minha oração. Cante com fé, eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída, eis-me aqui no teu altar. Cante novamente, eu quero estar no centro da tua vontade, desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra te entregar a minha vida, já não tenho mais saída, eis-me aqui no teu altar. Espírito Santo, em o nome de Jesus, meu Pai, nós iniciamos essa escola de vencedores, meu Pai, pedindo para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa nos direcionar, meu Pai. Pessoas nessa noite, meu Pai, vem buscar a tua face, vem buscar uma direção, porque o mundo lá fora, as pessoas lá de fora, meu Pai, estão colocando ela para baixo. As más notícias, meu Pai, está tentando corromper esse homem e essa mulher, mas, meu Pai, se o homem fala para baixo, o Senhor fala para cima. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor tem uma palavra para trazer os nossos corações, meu Pai. Nós cremos que o Senhor, meu Pai, tem poder para fazer infinitamente mais, meu Pai, na vida dessas pessoas que creem no Senhor, Espírito Santo. Então nós iniciamos, meu Pai, esse culto, essa escola de vencedores, para que o Senhor, meu Pai, possa fazer com que o novo do Senhor, meu Pai, venha acontecer na vida dessas pessoas. Aqui, meu Pai, tem profissionais liberais, empresários, autônomos, pessoas, meu Pai, que precisam de uma direção na sua vida financeira, econômica, profissional. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor vai fazer o novo. Nós cremos que o Senhor vai fazer o sobrenatural, meu Pai, na vida desses vencedores e dessas vencedoras. É o que nós cremos e agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que está na sua casa, diga amém, graças a Deus. Você que tem a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Jó. Nós estamos em uma série de mensagem chamado Provocadores de Milagres. E o Jó foi um provocador de milagre. O Jó, ele nos deixa lições preciosas para que nós possamos provocar a Deus com os milagres que nós precisamos. E Deus colocou essa palavra ao nosso coração. E eu gostaria de compartilhar com você. Eu prometo que vai ser rápido. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Jó capítulo 12, versículo 6.
E a palavra do Senhor diz assim, Jó 12:6: as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros nas mãos do que lhe põe tudo. Olha só, eu vou ler aqui na tradução NVI. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam ao seu Deus em suas mãos. Amém, gente? Jó, ele é uma figura crucial para que surgisse, né, esses personagens dos provocadores de milagres. E Jó era um provocador de milagre. Jó, ele provocou o seu milagre. E ele nos ensina algumas lições. Lições essa que eu quero passar para você nessa noite, para que nós, eu também incluindo, possamos aprender com Jó. No capítulo 12, aqui onde nós lemos, no começo, no versículo 1, Jó, ele demonstra a sua indignação. Por quê? Jó, quando ele perde tudo, quando Deus permite que o diabo toque sobre a família de Jó, sobre os bens de Jó, as pessoas, mais específico falando, os amigos de Jó, começam a julgá-lo, começam a querer opinar, querer falar as suas opiniões sobre o porquê Jó estava passando por aquela situação. Então Jó, ele demonstra a sua indignação. Jó, ele fala assim, poxa, logo se você for ler versículos anteriores, versículo 4, versículo 5, você vê que Jó, ele fala assim, logo eu que era irrepreensível. Ou seja, Jó era um exemplo. Jó, ele dava o seu melhor. Jó, ele era um servo de Deus, um homem reto perante a Deus. Só que mesmo quando nós somos retos perante Deus, mesmo quando nós somos exemplos, mesmo quando nós somos irrepreensíveis, as pessoas sempre vão querer opinar na nossa vida. As pessoas sempre vão querer falar, mas não é você que vai na igreja sempre? Não é você que está sempre lá do lado do seu pastor? O porquê isso está acontecendo na sua vida? E os amigos de Jó foram além disso. Os amigos de Jó começaram a insinuar que o Jó tinha pecado perante a Deus. E é assim também, talvez você está numa situação hoje, na sua vida, que as pessoas falam assim, viu, mas você não vai na igreja sempre? Será que você não está pecando? Será que você não está no caminho errado? E a primeira lição que Jó nos ensina é, pare de escutar as opiniões alheias. Para de escutar o que o jornal tem a dizer. Para de escutar o que o governo está dizendo, o que o mercado está falando. Ouça o que Deus tem a dizer a seu favor. Porque a Bíblia diz que em Cristo somos mais que vencedores. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Só que os amigos de Jó, mesmo sabendo que Jó era um exemplo, queriam julgar, queriam opinar. E eles falaram, ei Jó, eu acho que você está no caminho errado. Jó, eu acho que você pecou a Deus. E Jó, ele demonstra a sua indignação sobre isso. Jó, ele demonstra a sua revolta, porque Jó sabia que ele era um servo de Deus, um homem reto, um homem honesto, um homem que temia Deus. E eu não sei a situação que você se encontra hoje, você que está vendo esse culto. Talvez a sua situação é parecida com Jó. Talvez a família já se despedaçou, talvez os bens já se derreteram, talvez as portas da sua área econômica, financeira estão fechadas. Só que a lição que nós aprendemos com Jó, independente da sua situação hoje, para de ouvir as opiniões alheias. Para de ouvir o que o jornal, o que o governo, o que as pessoas falam, principalmente a seu favor. Porque as pessoas podem falar que você está pecando, as pessoas podem, assim como os amigos de Jó,
As pessoas podem falar, mas você não sai da igreja, mas Deus fala que você é mais que vencedor. E talvez isso seja a realidade atual. Pessoas estão te colocando para baixo com palavras negativas, estão dizendo que as consequências das escolhas ruins que você fez vieram à tona agora, e isso tem te colocado para baixo. E o inimigo tem te colocado para baixo com suas ações, usando pessoas, situações para que dê errado, mas Deus te coloca para cima. Olha só o que aqui no livro de Jó fala. Jó capítulo 22, versículo 29. Se forem humilhados, você irá para cima e Deus salvará o humilde. Ou seja, se o diabo, se as situações, se as pessoas, se o governo, se o mercado tem te colocado para baixo, Deus essa noite te coloca para cima. E você precisa crer nisso. E olha só, Jó 1:10 é tudo que eu e você precisamos. A Bíblia fala que Jó 1:10 fala que Deus protegia Jó com uma muralha de fogo. As mãos de Jó eram abençoadas e os bens eram multiplicados. Então, Jó 1:10 é tudo que você precisa. Creia nisso. Mesmo que a situação pareça que não tem mais saída, mesmo que você tenha se colocado para baixo, porque nós sabemos que os dias atuais está sendo difícil, né? A inflação lá em cima, o governo anda mal, o mercado oscila muito, mas mesmo em meias lutas, mesmo em meias guerras, Deus fala hoje para você, para cima. Para baixo é só o diabo, para cima, e Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E olha só, a segunda lição que Jó nos ensina aqui: reconheça e confie no poder do nosso Deus. Jó destaca a sabedoria e o poder de Deus como a verdadeira fonte do conhecimento e justiça. Em meio a lutas, dificuldades, é difícil confiar em Deus, porque as situações que talvez nos aflora, né, acontecem em nossa vida, não nos permite isso. Agora imagine Jó. Jó, ele tinha uma vida bem sucedida. Jó, ele tinha bens, ele tinha patrimônio, ele tinha uma família abençoada. Imagine de um dia para a noite, ele perde tudo isso. A esposa vai embora, os filhos morrem, aí os bens são derretidos. E mesmo perante isso, Jó, ele permanece confiando em Deus. Ele permanece e reconhece no poder de Deus sobre a vida dele. E isso é algo difícil, sabe por quê? Porque uma coisa é nós confiarmos quando o dinheiro está na conta, quando nós estamos nadando de braçada, quando a família está tudo bem, quando os bens estão intactos. Outra coisa é confiar em Deus quando tudo vai mal. Outra coisa é confiar em Deus quando o dinheiro acabou, quando a família talvez já está em pedaços, quando os problemas têm batido na sua porta. E talvez você tenha passado dias que você não tem conseguido pensar, o que eu vou fazer? Mas hoje Deus fala, confia em mim. Permaneça confiando em mim, porque o poder está nas mãos de Deus, e Ele vai te tirar dessa situação. Então olha só mesmo, olha a segunda lição valiosa que Jó nos passa aqui. Mesmo quando a família tinha ido embora, mesmo quando os bens já tinham derretido, mesmo quando os amigos julgaram Jó que ele estava pecando, Jó, ele permaneceu confiando em Deus. Permaneça confiando em Deus. Ele vai te tirar dessa situação. Ele vai fazer uma nova história, um novo recomeço. E olha só, Jó, ele enfatiza que a sabedoria humana é limitada.
Tudo que nós fazemos aqui na terra é graças à sabedoria divina. Busque a fonte do poder e a sabedoria do nosso Deus. Ou seja, Jó, ele atrela a Deus a sabedoria. E ele até enfatiza que a sabedoria humana é limitada. E realmente, a sabedoria humana, o conhecimento humano, ele é limitado perto do conhecimento e da sabedoria que Deus tem para nos dar. E tudo que nós fazemos aqui na terra é graça à inteligência, à sabedoria divina que Deus nos dá. Então, aprenda a confiar em Deus, porque Deus vai te dar a sabedoria divina. Deus vai te dar o conhecimento divino para que você saia dessa situação. Só que, imagine se Jó, quando os amigos falaram, ó, Jó, você pecou. Quando todos virarão as costas para Jó. Imagine se Jó deixasse de confiar em Deus. Deixasse de buscar a sabedoria e o conhecimento divino. Talvez não, a história com toda certeza seria diferente. Então eu sei que as lutas têm te aflorado, mas confie em Deus, porque Deus vai te dar a sabedoria, o conhecimento divino para que você saia dessa situação. Muitas pessoas costumam colocar esperança em diversas coisas aqui na terra. A inflação, que é a economia, o governo, o mercado, em pessoas. Talvez você conhece inúmeras pessoas, ou talvez você é essa pessoa que você acredita muito no que os outros têm a dizer. E obviamente tem pessoas que são referências, tem pessoas que têm autoridade naquilo que falam, naquilo que fazem. E tem pessoas que nós realmente devemos ouvir. Só que isso é minoria. A maioria das pessoas sempre tem algo a dizer ruim sobre você. Ah, mas ele sempre está na igreja. Não, mas ó, você foi para o caminho errado. Não, você é louco. Você é louca por ter essa ideia. Onde já se viu você largar um emprego sólido, um emprego que te dá um X todo mês garantido, você largar isso para abrir seu próprio negócio? Não escuta o que as pessoas têm a dizer. Não coloca a sua esperança no que o mercado está passando para você, no que o governo diz, no que a política mostra para você, no que as pessoas te dizem. Coloque a sua esperança e a sua fé em Deus, porque é Ele que vai fazer o infinitamente mais na sua vida. Mas a primeira oportunidade, quando você confia no mercado, quando você acredita no que as pessoas têm a dizer a seu respeito, as coisas ruins, na primeira oportunidade, tudo desmorona. Quando você coloca a sua esperança, sua fé em coisas supérfluas aqui na terra, na primeira oportunidade, tudo dá errado, tudo desmorona. E isso era o que os amigos de Jó estavam passando para Jó. Falou, Jó, você pecou, e por conta desse pecado, tudo desmorona na sua vida. Mas ó, nem toda luta que se levanta sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre os seus bens, patrimônios, nem tudo que se levanta é o diabo. Assim como na vida de Jó, realmente foi o diabo que tocou, mas porque Deus permitiu. E talvez situações, as portas estão fechadas, talvez as situações estão mais complicadas, talvez as lutas têm se levantado ainda mais na sua vida, têm aumentado, por conta que Deus quer te preparar para coisas maiores. E lá na frente nós vamos entender o que Deus queria fazer na vida de Jó. Mas Salmos capítulo 37, versículo 5 fala que se nós confiarmos em Deus, o mais Ele fará. Pessoas podem confiar no mercado, na inflação, no governo, na política, no que as pessoas têm a dizer. Mas se nós confiarmos e depositarmos a nossa fé e esperança em Deus,
Deus, Ele nos vai dar a solidez. Deus, Ele vai nos dar a confiança nele. Porque é isso que fala no Salmos 37, capítulo 5. Confia em Deus e o mais Ele fará. Eu sei que é difícil, mas confia, porque o mais Ele fará na sua vida. A terceira lição que Jó, ele nos ensina, é que Jó permanece obediente. Porque até então, Jó, ele era obediente porque Deus fazia na vida dele. Porque, como nós falamos lá em cima, tinha Jó 1:10. Deus protegia Jó com uma muralha de fogo, as mãos de Jó eram abençoadas e os bens eram multiplicados. Tem como uma pessoa não ser obediente, recebendo isso de Deus? Só que Jó, até então, ele não tinha passado por lutas. Obviamente, conjecturando aqui comigo, né? Devia ter as lutas no dia a dia de Jó, mas não isso. Dos filhos morrerem, da família se desfazer, dos bens ser derretidos, né? Eu falo derretidos no sentido, Jó perdeu tudo. Jó, ele viu todo o seu patrimônio sumir aos olhos dele. Ele perdeu tudo que ele tinha. Então, até então, Jó não tinha passado por uma situação como essa. Só que mesmo Jó passando por essa luta, passando por essa dificuldade, perdendo os bens, perdendo os filhos, perdendo a esposa, casamento, Jó, ele permanece obediente. E tem um ditado, e eu vou até ler ele aqui para você, e esse ditado ele diz bem isso, bem assim: se quiser conhecer um pouco mais de uma pessoa, diga não a ela ou a ele. A forma dela ou ele reagir lhe contará sobre ela. Ou seja, você quer conhecer uma pessoa? Diga não a ela. Então, em outras palavras, o que o diabo propôs para Deus foi isso. Falou, viu, mas Jó, ele é abençoado, Jó, ele é um homem reto, Jó, ele é um homem que adora o Senhor, porque tudo que ele pede o Senhor faz, porque a família dele é abençoada, porque ele tem bens, porque ele é um homem bem sucedido, que os filhos têm saúde. Aí o diabo propôs para Deus, deixa eu tocar, para ver se ele vai permanecer fiel, para ver se ele vai permanecer obediente ao Senhor. Então Deus permite que o diabo tocasse na vida de Jó, para que Deus já sabia, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, mas para o diabo ver que mesmo sem os bens, mesmo sem a família, mesmo quando Deus não ouvisse Jó, ele permaneceria obediente, né? E talvez, será que tenha acontecido isso em nossas vidas? Quando Deus, ele não responde, quando Deus, ele deixa de fazer algo, você permanece obediente? Você tem permanecido obediente mesmo com o não de Deus? Jó, ele foi diferente. E Jó, mesmo perdendo os bens, mesmo ouvindo um não de Deus, Jó, ele permaneceu obediente. Tem pessoas que quando Deus está fazendo tudo, lhe agrada e está tudo ótimo, mas quando começa a dar errado, a primeira coisa que faz é colocar a culpa em Deus. E alguns até virar as costas para Deus. Quantas pessoas, nós que somos pastores, estamos na obra, atendemos pessoas, quantas pessoas que nós acompanhamos as pessoas, chegaram na igreja, Deus fez, Deus multiplicou, Deus abençoou, Deus libertou, Deus restaurou, só que no dia, quando Deus falou não, as pessoas falaram, Deus, estou indo embora. Você é essa pessoa que vai embora quando Deus falou não? A terceira lição que Jó nos ensina é permanecer obediente. Permaneça obediente, mesmo que tudo está dando errado, mesmo que talvez você não está com a vida que você deseja, mesmo talvez
que muitas coisas estão dando errado na sua vida, permaneça, porque Deus está te fortalecendo para coisas maiores. Olha só, seja obediente a Deus, mesmo quando as coisas derem errado ou sair do seu controle. Não troque a presença de Deus por coisas da terra, até mesmo porque Ele tira na hora que Ele quer e Ele devolve na hora que Ele quer. Deus, Ele pode até ter tirado, mas Ele pode restaurar, e nós cremos que Ele vai restaurar e vai restituir na sua vida em dobro, assim como fez na vida de Jó. Olha só, com isso Jó provoca o seu milagre, e a Bíblia diz, Jó 42:10, Deus mudou a sorte de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor deu o dobro de tudo que antes ele possuía. Olha só a reviravolta na vida de Jó. Lá no começo do livro de Jó, ele perde tudo, e no final Deus restaura, e além de Deus restaurar, Deus dá o dobro antes de tudo que ele possuía. Mas e se Jó escutasse os seus amigos? Se Jó se colocasse para baixo? Se quando o inimigo falasse para baixo, Jó, ele permanecesse baixo, não fosse para cima? Se Jó não tivesse permanecido obediente, se Jó talvez não confiasse que Deus estava no controle de tudo e todas as coisas, será que Jó iria provocar o milagre da restituição em dobro, como Deus fez aqui no capítulo de 42, Jó capítulo 42, versículo 10? Com toda certeza, a história ia ser diferente. E olha só, Deus, a Bíblia fala aqui no Jó 42:10, que Deus mudou a sorte de Jó e deu a ele tudo o que antes ele possuía. E você talvez conheça a história de Jó, mas talvez tem pessoas que não conhecem. E olha, antes de provocar o milagre, porque Jó é um provocador de milagre, assim como na série que nós estamos aqui na Escola de Vencedores. E antes de provocar o milagre, Jó capítulo 1, verso 2 e 3, a Bíblia fala que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas e bois, 10 filhos, e Jó tinha 70 anos de idade. Jó, ele perde tudo isso. Jó, ele permanece fiel. E no capítulo 42, a Bíblia fala que Deus deu a ele tudo que antes ele possuía. E olha só o que Deus deu para a vida de Jó. Antes era 7.000 ovelhas, agora Deus deu 14.000 ovelhas para Jó. Antes era 3.000 camelos, agora Deus deu 6.000 camelos para Jó. Antes era 500 juntas de boi, agora Deus deu 1.000 juntas de boi para Jó. Antes era 500 jumentos, agora Deus deu 1.000 jumentos para Jó. E além disso, Deus restituiu em dobro a idade de Jó, porque Jó, antes dele provocar o milagre, ele tinha 70 anos de idade, e depois do capítulo 42, Deus deu a ele o dobro da idade, ou seja, Jó viveu até os seus 140 anos. E os filhos também de Jó, os filhos que antes Jó tinha perdido, Deus deu a ele o dobro dos filhos. E aqueles que haviam morrido, Deus, quando Jó chegou lá no céu, na eternidade, no seio de Abraão, Deus chegou a Jó e falou: Jó, está aqui os seus filhos. Os seus filhos que lá antes eles tinham morrido, eles tinham falecido, eles estão aqui na eternidade. Então, olha só a lição valiosa que Jó ele nos passa. Quando nós paramos de ouvir, escutar as opiniões alheias, quando nós reconhecemos e confiamos em Deus, e quando nós permanecemos obedientes a Deus, Deus faz com que nós sejamos restituídos em dobro, assim como fez na vida de Jó. Ou seja, isso que Jó fez, essas lições
de não ouvir as opiniões alheias, reconhecer e confiar em Deus e permanecer obediente mesmo nos tempos de luta, fez com que Jó provocasse o seu milagre. Que nós possamos aprender com Jó essa noite, que nós possamos aprender essas lições valiosas para que nós também possamos provocar o nosso milagre. E Deus tem para fazer infinitamente mais na sua vida. Deus tem restituição essa noite para você. Deus tem restituição e restauração em dobro na sua vida. Mas para isso, nós precisamos parar de ouvir as opiniões alheias, o que o mundo tem a dizer, o que as pessoas têm a falar. Nós precisamos permanecer obediente a Deus, e nós precisamos continuar confiando que Deus está no controle de todas as coisas. E com isso, nós vamos provocar o nosso milagre, assim como Deus fez na vida de Jó. E eu tenho certeza que Deus tem infinitamente mais para fazer na sua vida. Eu gostaria que você colocasse a mão na altura do seu coração, fechasse seus olhos, e nós vamos orar a Deus em nome de Jesus. E nós cremos que nós vamos provocar o nosso milagre com as lições que Jó nos deixa aqui. Em nome de Jesus, coloque a mão na altura do seu coração, feche seus olhos, em nome de Jesus. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Jó, você não tem motivo. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a honra e o louvor. e o louvor. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Espírito Santo, nós estamos aqui na sua presença, meu Pai. E pessoas aqui nessa noite têm passado dias como os dias de Jó, dias de lutas, dificuldades, lutas de obstáculos, lutas, meu Pai, que tem colocado ela para baixo. Mas, meu Pai, o Senhor a colocar para cima nessa noite, meu Pai. O diabo pode colocar para baixo, as pessoas podem dizer para baixo, mas o Senhor essa noite fala para cima. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor vai fazer o infinitamente mais. Nós cremos que o Senhor vai vir com a restituição em dobro, meu Pai, sobre a vida desse homem, dessa mulher que tem te adorado, que tem te buscado. Mas, meu Pai, o diabo tem colocado lutas, dificuldades, para que essas pessoas, meu Pai, se desanimem, para que essas pessoas não queiram partir para cima, meu Pai. Mas essa noite, meu Pai, nós pedimos para que o Senhor possa dar força, para que o Senhor possa dar sabedoria, para que o Senhor, meu Pai, possa vir com entusiasmo sobre a vida dessas pessoas, desses vencedores, dessas vencedoras. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, possa fazer
a restituição em dobro com a vida dessas pessoas, meu Pai, que vai aplicar, ou que já está até aplicando essas lições que nós aprendemos com Jó, de não ouvir as opiniões alheias, de permanecer obediente, de permanecer, meu Pai, confiando e acreditando que o Senhor vai fazer e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Pai, se essa pessoa que está nesse culto agora, no início da semana, meu Pai, precisa de um milagre, precisa de uma porta aberta, que o Senhor possa surpreender positivamente, Espírito Santo. Que o Senhor possa abrir as portas onde não há paredes. Se aqui está uma pessoa, meu Pai, que precisa de uma porta do emprego, que o Senhor, meu Pai, possa escancarar as portas da vida profissional sobre a vida dessas pessoas. E, meu Pai, em nome de Jesus, essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse empresário, esse profissional liberal, esse autônomo que precisa de uma provisão financeira, que o Senhor possa providenciar, meu Pai. Que o telefone venha tocar, que na hora que essa pessoa conferir o extrato bancário, que a quantia que ela precisa, meu Pai, que o Senhor possa providenciar, ou que o Senhor possa mandar, meu Pai, os recursos necessários para que essa provisão financeira, meu Pai, venha ser provida na vida dessas pessoas que creem e têm sido fiel ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, Deus vai fazer a restituição em dobro sobre a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Agora nós vamos adorar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos votos que nós fizemos com Deus. E aproveitando um gancho aqui na história, né, da vida de Jó, no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia fala que Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus todos os dias. Jó, ele ofertava a Deus todos os dias, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. E Jó, ele nos ensina aqui também que a fidelidade a Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, é essencial na nossa vida. Por quê? O dízimo, ele nos blinda dos ataques do inimigo. O ato de nós devolvermos os 10% que Deus pede a Deus, faz com que nós limpamos o nosso terreno. E além da limpeza, do preparo da terra, ele faz com que esse terreno, ele permaneça sempre blindado. E esse terreno e essa terra representa a nossa família, os nossos bens, representa os nossos patrimônios. E o dízimo, ele nos protege disso. O dízimo faz com que nós sejamos protegidos dos ataques. O dízimo nos blinda dos ataques do inimigo sobre os nossos bens, sobre a nossa casa e nossa família. E a oferta, ela é a semeadura. A oferta, ela nos dá a oportunidade de semear em um terreno que vai frutificar, que vai multiplicar. Então o Jó, ele nos ensina isso. E Jó, ele nos deixa uma lição valiosa aqui, porque Jó, ele não dizimava e ofertava só de vez em quando, era constante. A Bíblia fala em Jó capítulo 1, versículo 5, que Jó, ele oferecia todos os dias uma oferta de sacrifício a Deus, para proteger a sua casa e os seus bens. E eu creio que Deus tem proteção para a sua casa, seus bens, sua vida econômica, financeira, em nome de Jesus. Eu vou consagrar a Deus aqui, e assim que eu acabar a oração, vai aparecer na sua tela a chave Pix, os dados bancários, o QR Code, e assim, se você desejar, você faz a sua oferta. Mas você que já ofertou, vai ofertar, eu vou consagrar a Deus agora, e depois da oração, se você desejar, você faz a sua oferta. Meu Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a fidelidade desse homem, dessa mulher que tem sido fiel ao Senhor. Meu Pai,
que o Senhor possa providenciar tudo que esse homem, essa mulher precisa. Meu Pai, abençoe esse povo, abençoe essa igreja, abençoe os vencedores, as vencedoras, meu Pai, que tem sido fiel ao Senhor. Que o Senhor possa vir com infinitamente mais, que o Senhor possa vir com a restituição, com a restauração em dobro, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas que creem no Senhor. E que o Senhor possa fazer a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. É o que nós pedimos, agradecemos e consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja. Você que vai ofertar, fique à vontade, o QR Code vai aparecer na sua tela, em nome de Jesus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Amém, graças a Deus. Agora antes de nós encerrarmos, né, esse culto, eu gostaria de deixar alguns recados para vocês. Quarta-feira agora, pastora Kika estará ministrando às 9 horas da manhã, 5:30 da tarde e 7:30 da noite. E você é o nosso convidado ou convidada especial para estar aqui. Nós esperamos por vocês. Dia 25 de maio agora vai ter batismo nas águas. Se você não é batizado, ou se você conhece alguém que não é batizado, está na dúvida, incentive. A Bíblia fala em Marcos 16:16 que quem crê e for batizado será salvo. Então, se você não é batizado, você é o nosso convidado. Tome essa decisão, que Deus vai fazer infinitamente mais na sua vida. No primeiro domingo de junho, agora dia 1º, nós vamos começar com força total a nossa campanha dos 120 dias de jejum e oração. Você que nunca fez, é uma campanha que nós fazemos 120 dias jejuando e orando, e no final, que vai dar lá no dia 27 e 28 de setembro, nós vamos fazer um grande culto de 24 horas. E todo ano que nós fazemos essa campanha, Deus tem feito sobrenatural na vida dessa igreja, na vida do anjo da nossa igreja, nosso pastor Bertaia, da família Sacerdotal. E Deus tem feito o extraordinário na vida de quem tem feito essa campanha. Então você que já fez, se prepare, se despeça do lanche, da pizza, do doce, não sei qual o jejum que você vai começar, mas se prepare, porque dia 1º de junho nós vamos começar essa campanha, em nome de Jesus. Você que deseja, será muito bem-vindo participar dessa campanha conosco. Amém? Nós vamos encerrar esse culto. Você, onde quer que esteja, feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Meu Pai, nós te agradecemos
por esse culto, por esses vencedores. E Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, possa abençoar esses vencedores, essa nação, e que o Senhor possa fazer infinitamente mais. Espírito Santo, em nome de Jesus, que nesse início de semana o Senhor providencie tudo que esse homem e essa mulher precisem. Meu Pai, algumas pessoas aqui têm lutas, meu Pai, para ser travadas nessa semana. Que o Senhor possa ir à frente, e até aquilo que era para dar errado, o Senhor possa fazer com que venha a dar certo. Erga suas mãos para o alto, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje, amanhã e sempre. Amém. Deus te abençoe. Quarta-feira te espero aqui, e domingo o nosso pastor estará de volta. Deus abençoe. Até mais.